Ó, e ainda falando de Libertadores, o Cruzeiro já está na Colômbia, onde amanhã enfrenta o Deportes Tolima, em Ibagué. Ibagué é uma cidade com muitos problemas sociais. Vamos dar uma olhada. Ibagué. Segundo as estatísticas oficiais colombianas, a quarta maior taxa de desemprego do país, 18,2%. Transportes públicos precários. A violência é outro grande incômodo. Nas matas em volta da cidade está instalada uma base das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, considerada pelo governo, pelos Estados Unidos e pela União Europeia uma organização terrorista. É aqui que o Cruzeiro vai jogar a primeira partida fora de casa pela Libertadores. O grupo que veio coordenando o trabalho para a gente, né, que sempre acompanha a delegação, eles vieram antes, tomando todas as providências para que nos desse toda a tranquilidade, para que a gente possa realmente estar tão focado somente no jogo. Foi aqui que o Corinthians dançou, perdeu por 2-0 e foi o primeiro time brasileiro na história a ser eliminado antes da fase de grupos da Libertadores. Trauma tão grande que culminou na despedida de Ronaldo do futebol. A gente sabe que é muito difícil jogar aqui. Eu tive a oportunidade de ver o jogo do Corinthians. É uma equipe que tem bastante qualidade, que vai nos dar bastante trabalho, então a gente tem que entrar bastante ciente da dificuldade, mas se nós entrarmos de uma forma bem concentrada, a gente tem tudo para sair com a vitória. Cruzeiro e Tolima jogam amanhã pela Libertadores. Será a primeira partida dos mineiros longe de casa. E bota longe nisso. O Cruzeiro viajou quase 5.000 quilômetros. E os nossos repórteres Odilon Amaral e Gilmar Fernandes também. Foram 11 horas por conta dos voos. De Belo Horizonte para São Paulo, 495 quilômetros. Depois para Bogotá, já na Colômbia, mais 4.332. E por fim, para Ibagué, os últimos 166. Isso só de avião. Mas às 2 horas da apresentação antes de embarcar, o Cruzeiro encarou 13 horas de viagem. Libertadores! Voltou agora, né? Chegar foi duro, mas um alívio. Afinal, amigo, é como o Henrique disse. Libertadores! Voltou tudo de novo, uma viagem cansativa, horas de espera, horas de voo, então a gente tem que superar tudo isso para conquistar os nossos objetivos, que é lá na frente é ser campeão. Era num primeiro momento para o Cruzeiro chegar a Ibagué e fazer uma atividade leve no próprio hotel, mas o dia inteiro de viagem fez com que a programação fosse alterada e tudo ficou resumido a um treino apenas no campo do jogo. O time está bem, jogou sábado, só teve 2 dias de folga, hoje viajando, então acho que vamos chegar. É Libertadores, amigo, com grandes equipos, como diriam nossos irmãos, nossos vizinhos sul-americanos. E os times brasileiros precisam ter cuidados extra-campo também. Conheça um pouco mais sobre a cidade onde o Cruzeiro encara amanhã o Tolima. Ibagué, plantada entre nuvens e montanhas no interior da Colômbia. 500 mil habitantes e vários problemas sérios. Segundo as estatísticas oficiais colombianas, a quarta maior taxa de desemprego do país, 18,2%. Transportes públicos precários. Parece até que a população resolveu administrar tudo isso, virando todo mundo taxista ou piloto de mototáxi, que é praticamente tudo que se vê nas ruas. A violência é outro grande incômodo. Nas matas em volta da cidade está instalada uma base das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, considerada pelo governo, pelos Estados Unidos e pela União Europeia uma organização terrorista. É aqui que o Cruzeiro vai jogar a primeira partida fora de casa pela Libertadores. O grupo que veio coordenando o trabalho para a gente, né, que sempre acompanha a delegação, eles vieram antes, tomando todas as providências para que nos desse toda a tranquilidade, para que a gente possa realmente estar tão focado somente no jogo. Então nada foi falado assim especificamente com os jogadores, um esclarecimento sobre o cenário? Não chegou a ser passado nesse sentido, porque realmente vamos ficar concentrados o tempo todo somente no hotel, dentro das orientações passadas pelo pessoal que chegou antes da gente. Mas Ibagué é um lugar também onde se adora o futebol. É conhecida como a capital musical da Colômbia. Uma cidade que tem seu lado alegre, pelo menos para eles.
Foi aqui que o Corinthians dançou, perdeu por 2-0 e foi o primeiro time brasileiro na história a ser eliminado antes da fase de grupos da Libertadores. Trauma tão grande que culminou na despedida de Ronaldo do futebol. A gente sabe que é muito difícil jogar aqui. Eu tive a oportunidade de ver o jogo do Corinthians. É uma equipe que tem bastante qualidade, que vai nos dar bastante trabalho, então a gente tem que entrar bastante ciente da dificuldade, mas se nós entrarmos de uma forma bem concentrada, a gente tem tudo para sair com a vitória. A delegação do Cruzeiro já está em Bagué, na Colômbia, local do jogo de amanhã contra o Tolima, pela terceira rodada da Libertadores. Mas chegar lá não foi fácil, não. Uma verdadeira maratona de aeroporto e aeroporto. Foram 11 horas por conta dos voos. De Belo Horizonte para São Paulo, 495 quilômetros. Depois para Bogotá, já na Colômbia, mais 4.332. E por fim, para Ibagué, os últimos 166. Total, 4.943 quilômetros, quase 5.000. Isso só de avião. Mas às 2 horas da apresentação antes de embarcar, o Cruzeiro encarou 13 horas de viagem. Chegar foi duro, mas um alívio. Voltou tudo de novo, uma viagem cansativa, horas de espera, horas de voo, então a gente tem que superar tudo isso para conquistar os nossos objetivos, que é lá na frente é ser campeão. Era num primeiro momento para o Cruzeiro chegar a Ibagué e fazer uma atividade leve no próprio hotel, mas o dia inteiro de viagem fez com que a programação fosse alterada e tudo ficou resumido a um treino apenas no campo do jogo. Vamos a treinar normal, vamos a llegar bien al juego de quarta-feira porque el time está bien, jugó sábado, solo tuvo 2 días de folga, hoy viajando, entonces acho que vamos a llegar muy bien. Amanhã, aqui em Bagué, na Colômbia, foi de descanso total para todo o elenco do Cruzeiro. Já no final da tarde tem atividade, um treino de reconhecimento no local da partida de quarta-feira, a Casa do Deportes Tolima. Estádio Manuel Toro em reformas. Copa? Nada disso. O trabalho visa aumentar a capacidade do estádio, que hoje é de 16.000 pessoas para 30. Mas pelo movimento da venda de ingressos na sede do Deportes Tolima, o pessoal é muito otimista. Pergunta para o bilheteiro como anda a procura. Mais ou menos. Melhor não menosprezar. Foi aqui o último jogo de Ronaldo, justamente quando os donos da casa eliminaram o Corinthians da Libertadores. Lição que os cruzeirenses sabem em bom portunhol. É um time muito difícil, que joga bem com a bola nos pés, mas o Cruzeiro tem que sair a jogar da mesma maneira que joga em todos lados, porque tem jogadores de muita qualidade técnica para jogar em qualquer lado. Contatos imediatos no aeroporto Perales, em Ibagué. A luz lá longe no céu, tá vendo? Aquele pontinho. Pois é o ponto final em cerca de meio dia de viagem do Cruzeiro até a Colômbia. Jogamos sábado, descansamos domingo, já viajamos segunda o dia todo, então repousar para que as pernas estejam boas para correr bastante quarta-feira. Do avião para o ônibus, que levou a turma exausta para o merecido descanso no principal hotel da cidade. Boa noite, Cuca. Boa noite. Léo, bancada, o assunto do momento no futebol colombiano não foi a vitória do Deportes Tolima sobre o Cúcuta por 3-2 no último final de semana fora de casa, e sim a agressão de um jogador a uma coruja. Atingida por uma bolada, a ave estava ferida no gramado quando surgiu o panamenho Luiz Moreno, que chutou a coitada para longe. Atitude que revoltou quem estava no campo e fora dele. Luiz pediu desculpas pelo ato insensato depois. A coruja foi levada a uma clínica veterinária, com ferimentos nas asas e em uma das patas. Nem o Fábio acreditou. Nossa, aí vai ficar mal com as pessoas que defendem os animais, né? Cuidar dos bichos é um dos hobbies do goleiro cruzeirense, que por coincidência recentemente adotou um filhote de coruja. No Mineirão, ele se acostumou a jogar mesmo com a presença de quero-queros no gramado, sem maltratar nenhuma ave. Cutuca só pra você ver o que acontece. A gente tem que ficar esperto, né? Porque é bem traiçoeiro. Quando você vira de costas, o quero-quero vem pra dar a ferroada ali. Então a gente tem que ficar bastante atento. Mas da coruja, lá em casa, no condomínio que eu moro, tive a oportunidade na garagem de casa de ter um filhote de coruja e peguei
normalmente nele, mas com a proteção, com a luva.